Tá, então nós vamos falar agora da sintropia como condição para a abundância. O que é isso? A sintropia, esse conceito de sintropia, e é como a natureza, como a vida, ela tende naturalmente para a abundância. Tudo na vida acontece com muita abundância. Por isso é que a gente pode dizer que é possível sair dessa condição da crise da agricultura e da crise ambiental. Que a crise é produzida justamente pela escassez que não existe na natureza, pela concorrência, pela competição que também não existe na natureza. Isso é do modelo social do capitalismo que a gente vive, que tem como fundamento o individualismo. Se tem o individualismo como fundamento, tem como consequência a concorrência. Né? Porque a gente precisa fazer vestibular neste país? Então, quando você faz vestibular, você está fazendo uma concorrência entre os jovens que querem estudar. Tem que acabar com o vestibular. E todos que quiserem estudar têm que ter condição de estudar. Acabar com a concorrência. Né? Não tem esse negócio Porque tem que ter concorrência por trabalho. Né? Existem condições suficientes para ter trabalho para todo mundo. E todo mundo tem que ter trabalho, porque a sociedade vive do trabalho. E por que existe a escassez? Porque a escassez valoriza o produto. E aí já aumenta o lucro. A lei de oferta e demanda. Então, quanto menos produto tiver, mais caro se vende. E aí, a decorrência disso é aumentar o lucro de meia dúzia de empresários e monopólios, etc. Então, por isso que a gente tem que enxergar como a natureza funciona, fazer uma agricultura como a natureza funciona, para que a gente alcance a abundância. Tem sentido comida ser um elemento de restrição na sociedade? Comida? Se todos vivem do alimento, por que comida é um fator de restrição? É um elemento da restrição social, ao ponto de ter pessoas que passam fome. E eu vou dizer assim, aqueles assalariados com 2, 3 salários mínimos passam fome. Certo? Ou seja, na condição social que a gente vive, ter 3 salários mínimos, né, é condição de miséria. Se a gente for funilar mais ainda, né, a maior parte da população passa fome. E até quem tem muito dinheiro passa fome. Porque a questão da fome dos nutrientes, né? Quando você come alguma coisa que é ultraprocessado, nutrientes, você está passando fome. Você encheu a barriga, mas está passando fome. A desnutrição como fator de acumulação de lucro também. Então, quando a gente entra no supermercado e tem as gôndolas lá, cheia de produtos ultraprocessados, né? Pães, biscoitos, observe como tem. E a banca de fruta é uma coisinha pequena lá no fundo do supermercado, certo? Então é o quê? A desnutrição na sociedade é um produto gerador de lucro. Tem um nome para isso, se chama nutricídio. Nutricídio, exatamente. Em vez de nutrir, o sistema é para matar mesmo. Então, nós vivemos num país com mais de 8 milhões de hectares. Bora tirar um pedacinho aí para fazer casa para todo mundo, não tem terra. Bora tirar um pedacinho de terra para fazer uma reforma agrária, para dar trabalho para todo mundo, não tem terra. Já tem dono. Certo? Então, olha que contradição terrível. Mais de 8 milhões de hectares de terra e a gente não tem terra nem para fazer casa. Então, as pessoas são obrigadas a morar em favelas, né, como nas condições que a gente conhece, se amontoando, sem jardim, sem espaço verde, sem nenhuma condição dessa. Então, tudo isso é muito bem planejado, isso não é aleatório. Né? Então, quando a gente diz que é possível sair da condição de crise, é porque a natureza é abundante. A gente precisa fazer o controle social dessa abundância. E isso vem de onde? De eliminar a contradição entre a agricultura e a natureza. Então, quando a gente fizer uma coisa só, agricultura e natureza, passa a ser uma coisa só. Aí você resolve uma série de problemas, ou seja, uma agricultura integrada com a natureza para atender às necessidades humanas e não produzir lucro. Como ela é desintegrada da natureza, ela está focada no lucro. Se ela passar a ser integrada, ela passa para um conceito de produzir para atender a necessidade humana, a partir da abundância. Aí o preço dos produtos vai tudo lá para baixo. E não tem sentido comercializar comida. Comercializar comida é um crime contra a humanidade. Certo? Comida tinha que ser... A gente paga tanto imposto, né?
Pois é, mas paga imposto para o capitalista ficar cada vez mais rico, né? Então, uma agricultura que ela deixa de ser uma agricultura mineralizada, que minere o solo, porque ela passa a fazer a reciclagem de minerais, ou seja, ela tem que repor mais minerais sobre o solo do que aquilo que a gente tira em forma de produto. Então, se você faz uma agricultura que, em vez de minerar e esgotar o solo, você aumenta a quantidade de solo, então você tira o produto e o solo fica melhor. Não tem. A solução dos problemas estão todos aí. Certo? Ou seja, a gente mudar, portanto, fazer uma agricultura que construa solo e produza água. Certo? Essa que é a chave. Essas ideias e esses conceitos, nós podemos hoje assim, discutir isso e trabalhar e ter toda essa visão científica a partir de Ernest Gott, certo? Um suíço que mora aqui na Bahia, na Piraí do Norte. Ele tem uma fazenda de 400 hectares. Na fazenda dele, ele quando chegou era só pasto, área degradada, e aí ele recupera isso em 40 anos, faz uma floresta maravilhosa. Em 400 hectares que ele tem, chove, ele tem uma chuva própria, e a gente vai ver isso adiante. Ou seja, na área dele chove e nos vizinhos não chove. E ele diz, se a gente reunir 1000 hectares na Caatinga, apenas 1000 hectares, e montar um sistema desse, chove nesses 1000 hectares e não chove no vizinho. Certo? Então, para chover no vizinho, mais 1000, mais 1000, mais 1000, a gente recupera a Caatinga, né, seu Zé? E daqui a pouco a felicidade está implantada, porque vai ter chuva e comida em tudo quanto é lugar. Aí o que é que ele traz isso aqui? Ele entendeu que a vida na Terra e o desenvolvimento dessa vida em milhões de anos se dá no que ele chamou a partir de um sistema de colonização. O sistema de colonização, para a gente ter uma ideia bem precisa disso, é quando um trator passa no lugar que tira toda a vegetação, tira todo o solo, fica só aquele solo mineral que a gente chama, que é o solo que não tem matéria orgânica, e com o passar do tempo começa a aparecer plantas ali. Né? Daqui a pouco faz aquele mato ralo, cheio de espinho, né? Com as florzinhas miudinhas, conforme Davi mostrou as fotografias de umas plantas aí com as florzinhas miudinhas, e essa florzinha miudinha atrai a abelha. Aí vem um passarinho comer a abelha. Quando o passarinho vem comer a abelha, traz a semente. Então, observe como a natureza busca os recursos, constrói recursos para pegar uma área completamente degradada e fazer dali uma floresta. Particularmente a formiga, que nós vamos ter que conversar sobre ela, que é um animal fantástico e construtor de floresta, não é destruidor. Aí vai o produtor, sabidão, vem lá, a floresta voltando e diz, eu já sei o que eu vou fazer. Vou capinar e botar fogo. Capinar e botar fogo. Então, a modernidade hoje é passar o roundup. Passar o roundup, que é para poder facilitar, né? Então, observe, isso que o Odilon trouxe aqui, junto com a Adelon. A gente, nessa fase da colonização, aparecem as formigas, os insetos muito pequenos, adaptados a essa condição daqui. Para criar as condições para a gente evoluir para uma situação de sistema de acumulação. Os animais já são de maior porte. Já tem o sapo, já tem o passarinho, já tem as prial, os roedores, os ratos. Aparece nessa condição aqui. Porque nessa evolução, aí como Adelon falou, aí vem um agricultor muito esperto, a capoeira já está grande, roça tudo, bota fogo e volta para cá. Aí fica reclamando que só tem formiga. Que só tem formiga, ou que está degradando, ou que a produção não vem mais. Aí quando a natureza começa a crescer, aí corta e joga para cá. Tá? Então, no processo natural, é colonização, acumulação, e aí vem o sistema de abundância. A natureza funciona, ela madura, crescida, desenvolvida nessa condição aqui. Aqui aparecem os grandes animais, e aparece... É o reino da manga, né? Da laranja. É o quê? Aí é o reino da manga. Justamente o reino das frutas, das frutíferas, né? E dos grandes animais. O homem é classificado como animal de grande porte. Então, essa característica
é que a gente precisa entender que a agricultura tem que fazer esse mesmo movimento. Eu tenho que pegar um solo degradado, certo? E tenho que ir incorporando elementos para chegar na condição de abundância. Esse gráfico, Ernest chamou de qualidade e quantidade de vida consolidada. Ou seja, com o passar do tempo, em milhões de anos, ou em alguns meses, ou alguns anos, porque o conceito é o mesmo. Você vai aumentando a qualidade da vida, porque vai complexificando, vai aumentando a quantidade e tudo consolidado e ajustado, certo? Ou seja, o princípio que leva isso aqui é justamente o princípio da abundância. É a busca pela abundância. Olha, observe aqui por que a gente vai chegar na abundância, que é justamente dentro do conceito de agricultura sintrópica. E aí eu queria falar aqui o que é agricultura sintrópica. Da onde é que vem o conceito de sintropia e da agricultura sintrópica? Aqui é o seguinte, aqui é o Sol, se dá ainda para ver alguma coisa, a irradiação do Sol que chega à Terra. Essa é uma questão que não tem como modificar, né? Não tem lei que mude essa condição, né? Essa relação entre o Sol e a Terra, né? É uma relação dentro da lei da termodinâmica, ou seja, como o calor se movimenta, né? Como a irradiação se movimenta. O Sol, ele é uma estrela, que é uma bola de fogo, que emite radiação. Igualzinho quando a gente faz uma fogueira, aquele perto do fogão, perto da fogueira, a gente sente o calor do fogo, né? Então essa irradiação que o Sol emite e chega na Terra. É por isso que a Terra é quente, aquece, né? Então a gente precisa entender isso assim, ó, o Sol dissipa energia. Ele tende à simplificação. Um dia ele vai apagar. Alguns bilhões de anos, né? Eu espero que o seu Zé estar lá, que é para a gente ver se é verdade essa tese, né? Então, alguns bilhões de anos adiante, o Sol vai apagar, como qualquer fogueira apaga. Porque os recursos da fogueira é limitado pela quantidade de lenha, né? A coivara apaga. É limitado pela quantidade de lenha. O fogo, o Sol é a mesma coisa. É limitado pela condição do volume de combustível que tem no Sol. Que é basicamente hidrogênio, por reação atômica, de explosão atômica, né, que é utilizada, aí produz esse calor todo que a gente conhece. E a Terra, ela acumula energia. Tá? Portanto, ela tende à complexidade, ou seja, cada vez mais os sistemas são mais complexos, mais animais diferentes, mais vegetação, mais interação. Então tem uma complexidade, é por isso que ela é sintrópica. O Sol é entrópico, que emite energia, e a Terra é sintrópica, que absorve energia. Por isso o conceito da agricultura sintrópica criado por Ernest Ghost. Tá? Essa condição, ela tende à abundância, né? E a partir daí, então, é que Ernest criou a agricultura sintrópica que leva para a abundância. Então, não é nenhum passe de mágica, não é nenhuma coisa assim que ninguém possa fazer. Ah, eu não posso fazer agricultura sintrópica. Ah, não é, só um Deus pode fazer isso, né? Não, isso é uma coisa para nós